Ontem eu fiz uma aula sobre asma grave, eosinofílica em pediatria, para pediatras e para especialistas, e eu queria dividir com você algumas reflexões a respeito do assunto que eu acho que são muito importantes. Se você for fazer algumas contas, você vai ver que tem muito asmático que não está chegando para tratamento. Quer ver só? A população pediátrica, de um modo geral, na população como um todo, gira em torno de 20%. A asma tem uma prevalência de 20%, em alguns lugares vai até 25% na população. Na pediatria, essa proporção também é bem semelhante. E dentro dos asmáticos, em torno de 5 a 10% são considerados asmáticos graves. Se você for fazer a conta, você vai perceber que tem muito asmático que não está chegando, não está aparecendo em atendimento, ou porque não é atendido de fato, ou porque não é encaminhado, ou porque não é diagnosticado como sendo um asmático grave. Isso tem uma relevância muito grande. Por quê? Quando a gente pega esse paciente que tem asma e ele fica fazendo crises, não controla, além de perder a qualidade de vida dele, esse paciente aqui, ele vai começar a sofrer um processo de remodelamento brônquico. Quando eu fiz a residência em pneumopediatria, falar de remodelamento brônquico era, de certa forma, até um sacrilégio, que o remodelamento era algo de adulto, que isso não acontecia na criança, mas a gente está vendo que não é bem assim, que parece que esse remodelamento já começa na infância pelo não controle da inflamação crônica da asma. Pensa na inflamação como uma grande fogueira. Essa fogueira tem que ser apagada. E o eosinófilo, que é o principal agente efetor dessa inflamação, é essa brasa que fica sendo colocada nessa fogueira. E o corticoide seria o extintor que está ali tentando apagar essa fogueira. Então, quando você tem uma agudização, esse paciente fica exacerbando, essa inflamação atinge um patamar muito alto. E essa fogueira, que era só uma brasa, vira uma labareda enorme. E vai queimando tudo que está pela frente. E no final das contas, passa-se o tempo, esse paciente ele vai perdendo tempo de tratamento. Então, o que eu deixaria de sugestão? Algumas sugestões para você. Primeiro, se você trabalha em um pronto atendimento e vê uma criança chegando com crise de asma, caso ela não use medicação controladora, comece essa medicação controladora. Se ela não usa medicação, se ela já usa medicação controladora e chega exacerbada, aumente a dose da medicação controladora. A gente tem que tirar da cabeça que manejo de paciente com asma é só prednisolona e salbutamol, pelo amor de Deus, decadron, dexametasona, não é isso. Isso pode até ser, de fato, necessário em algum momento, mas não é só isso, isso não é suficiente. A gente tem que ir além, tem que ir mais. Então esse paciente já merece um atendimento aqui. Esse paciente que interna e vai de alta, mesmo raciocínio, comece medicação controladora ou então aumente a dose. De repente você vai falar assim, mas Cláudio, eu não tenho, por exemplo, um corticoide inalatório com beta-2 de longa ação, por exemplo. Eu não tenho ali um Seretide, não tenho um Alenia, não tenho um Symbicort. Começa o que você tem. Mesmo que seja ali um Plenil que você tem disponível, que é gratuito na farmácia popular, começa. É melhor você começar do que não começar nada e esse paciente ficar exacerbando. Porque a hora que esse paciente chegar para mim, de fato, eu vou ter um trabalho danado enquanto especialista. E vai chegar um momento que esse paciente vai ter uma dificuldade de resposta ao corticosteroide inalatório. E essa é outra dica que eu dou para você. Sempre tenha quantificado a dosagem de corticosteroide inalatório no teu paciente com asma. Tem a tabela na Gina que mostra certinho essa categorização. Esse paciente que já está em dose alta de corticosteroide inalatório, vou dar um exemplo aqui. A beclometasona, a fluticasona, vamos falar da fluticasona. Quando ela pega uma criança de 6 a 11 anos, quando ela tem uma dosagem maior do que 200 microgramas, ela é considerada dose alta. Se você trabalhar na rede privada, eu duvido que você não tenha um paciente usando Flixotide de 250 microgramas uma vez ao dia, entre 6 e 11 anos. Já é uma dose alta. O paciente que tem dose alta de corticosteroide inalatória associada a uma segunda medicação controladora, principalmente os LABAs, formoterol, salmeterol, e não tem controle em 3 a 6 meses, esse paciente é um candidato fortíssimo ao imunobiológico. Não adianta eu ficar galinhando com esse paciente achando que ele vai responder ao corticoide inalatório, que chega uma hora que não responde mais. A gente tem que parar com essa insistência no corticoide também quando ele não responde.
Não quero demonizar o corticoide, não é isso. Ele tem ótimas indicações e ajuda muito, mas tem um momento que não dá mais certo. Então, coloca esses pontos na cabeça do manejo do asmático, porque tem muita criança que não é diagnosticada, que não é encaminhada, que não é tratada do jeito certo, e não tenha medo do corticoide inalatório. A gente tem que ter medo do corticoide sistêmico, mas não do corticoide inalatório.